Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal, sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o LaTeX, que é um software aí de digitação de textos, né, nas áreas aí de ciências exatas, matemática, física, engenharias, computação, né, áreas aí de modo geral, voltadas aí, que mexem com fórmulas e tudo mais, beleza? Então, gente, essa primeira aula eu vou mostrar as vantagens do TeX, certo? Na próxima a gente já começa com uma coisa mais assim, como instalar, né? Tem uns passos que você tem que seguir, e nas outras a gente vai mostrando as funcionalidades, como usar, né? De fato, o software, beleza? Então, se você quiser, você já pode pular algumas aulas, mas eu aconselho que essa aqui você assista, porque ela é muito importante para quem está aí pensando, né, quem aí foi sugerido, sei lá, pelo orientador aí no mestrado, falou, não, você vai ter que usar o TeX. Então, é uma aula, eu vou mostrar por que há essa sugestão, essa inclinação, quando você vai para essa parte de publicar artigos, dissertações, teses, você acaba sendo meio que obrigado, entre aspas, né, a utilizar esta linguagem, porque ela tem vantagens, tá certo? Aqui eu coloquei uma lista, uma apostila, né, que eu venho desenvolvendo com alguns professores, né, lá de onde eu dou aula, né, lá no Instituto Federal, né, Campus Vitória da Conquista. Então, o que acontece? Instituto Federal da Bahia, né? Falar aqui, né, fazer o comercial aí da Bahia, aí, que ganhou um bocado de medalha aí na Olimpíada, né, 2021. Então, aqui é uma apostila de cálculo numérico, uma disciplina comum, não foquem na disciplina em si. Eu só vou mostrar o visual e mostrar algumas coisas que você pode não perceber em outros softwares, mas que aqui a coisa fica bem bonita, bem feita, entendeu? Então, ó, você vê aqui um sumário, né? Você fala, pô, será que eu, né, vou ter que digitar esse sumário? Tá? Tem algumas vantagens, né? Por exemplo, esse sumário aqui ele já aparece no texto. Você bota um códigozinho lá quando você está fazendo, digitando o seu texto, e aí aparece aqui. O LaTeX, gente, ele é um software um pouco diferente desses softwares comuns que a gente utiliza. Nos softwares mais comuns, você está digitando e vendo a tela, tudo que você está digitando. No LaTeX, você digita, mas o produto dessa digitação ela vai ser compilada e gerar esse PDF aqui, por exemplo. Então, é mais ou menos como o cara lá que está fazendo uma página, né, um HTML, sei lá, uma página aí de internet, não sei nem se eu usei o termo certo. E aí ele tem aquela codificação toda, aí ele vai e carrega a página para ele ver o que gerou, o visual. É mais ou menos isso, o modo de funcionamento do LaTeX. Para ser bem simples, tá certo? Você não vai precisar saber essas coisas, não. Se preocupe com isso, não. Mas uma hora que você vê eu fazendo lá na, acho que segunda ou terceira videoaula, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas olha bem, o visual fica bem, o espaçamento fica muito bom. Tá certo? Você não vê aqueles probleminhas desse pontinho aqui, tá aqui, esse outro pontinho que devia estar embaixo, tá mais para cá. Tá? Você não vê esse tipo de coisa nessa digitação. Você vê que todos os espaçamentos entre palavras aqui, ó, parecem ser os mesmos, né? Ou ele escolhe algo que não ofenda os nossos olhos, né? Como acontece em outros casos. Então aqui você tem aqui o índice da apostila, certo? Então essa parte do visual, eu garanto que no TeX ele é muito preparado para isso. Então ele foi desenvolvido exatamente para não ficar aquela coisa tosca, que às vezes fica e dá trabalho. Tá certo? A gente tem que ficar fazendo gambiarras para poder o texto encaixar, pô, aquela palavra ali pulou para cá, ficou espaçando. Esse tipo de coisa não acontece. Aí aqui tem a introdução da apostila, não importa muito isso, certo? Então perceba que é um texto mais limpo, você pode trabalhar coisas em itálico, mudar a cor da fonte, né? Uma série de funcionalidades aí que você vê também presente nas outras linguagens, claro, né? Nas outras formas, né, de fazer. E aí você tem aqui, ó, definição, né? Eu criei uma definição matemática aqui, inseri aqui no texto, tal. Tem uma fonte diferente, ele trabalha com caracteres matemáticos, né? Ele destaca um pouco, botando eles meio em itálico, né? Meio deitados, tal. Você pode trabalhar com tipo uma caixa de texto, né? Pode inserir figuras. As figuras em si a gente faz por fora, tá certo? Assim, é um pouco, né? A gente chama elas, a gente vai ver isso aí. Mas quando você olha o visual do TeX, que você olha para o texto, você vê que o texto ele fica mais, digamos assim, bonito, mais justificado, digamos assim, né? E que em outras linguagens isso aí não acontece muito. Eu, particularmente, desde que eu aprendi a utilizar ele, foi durante o mestrado no UFMG, né, lá em matemática, eu não utilizo mais outro software. Claro, de vez em quando eu abro esse mais conhecido aí, nosso, esse amigo nosso mais conhecido, porque lá tem umas funcionalidades também que eu acho muito interessantes. Eu vou, inclusive, nessa playlist aqui, ensinar uns truques que, às vezes, muitas vezes, você não sabe, tá certo? E que eu utilizo também, por exemplo,
Às vezes eu coloco uma figura aqui, poxa, essa figura aqui, professor, como é que você conseguiu ela toda azul, né? Esse gráfico, pô, lá no GeoGebra, né, que eu utilizo também, outro software, tem até uma playlist no meu canal, ela sai com as coisas, né? Os eixos saem pretos, tá? Aí, né, esse quadriculado aqui sai. Como é que você faz isso tudo? Pronto, isso aqui eu faço no Word, por exemplo. Né? Não queria falar muito, né, do Word, mas há algumas coisas que a gente faz lá que a gente usa os dois. O interessante não é que você precisa ficar intolerante ao outro. Não, não é isso. É que você vai utilizar aquilo que for mais adequado a você, a sua área. Você vai julgar aqui os vídeos e vai ver se o LaTeX atende à sua necessidade ou não. Né? Então, assim, não vou vender aqui como o melhor peixe do mundo, mas eu vou lhe dar alguns motivos para você utilizar o LaTeX. Tá certo? Ele é uma linguagem aí que eu diria que ele vai durar muito tempo. Eu falo uma linguagem, você vai entender daqui a pouco por quê. Então, aí, né, você tem todo o visual, eu acho que fica mais bonito, tá certo? Algumas coisas aqui são figuras, né, então são inseridas externamente. Essencialmente a gente tem assim, ó, quando a gente tem o LaTeX, eu acho que eu fechei aqui a página, mas eu vou voltar aqui, onde está essa apostila. Vamos lá, é cálculo numérico. Matérias, cálculo numérico, apostila completa. Então, aqui tem tudo, as figuras elas ficam aqui nesse plano, tá certo? O arquivozinho que eu abro, o TeX, é este aqui. Eu vou abrir ele para você dar uma primeira olhada, não precisa se preocupar, isso aqui eu vou explicar só daqui uma ou duas aulas, tá certo? Aqui eu chamei ele de apostila completa, né, porque é da disciplina toda. Então, essa parte aqui eu diria que é uma parte mais, é a parte talvez mais difícil. O que eu vou recomendar? Que você copie, eu vou deixar esse modelo lá para você usar esse modelo e aí você vai aprendendo aos poucos. Eu vou dizer como é que eu aprendi o TeX. Eu aprendi o TeX em aproximadamente 2 horas, né, digitando. Eu já entendi a lógica dele porque eu peguei isso aqui de um colega meu, esse preâmbulo. Claro, esse aqui já veio bem modificado, eu já tenho usado ele bastante, tá certo? Então é um preâmbulo que a gente chama assim, né, é o que o seu TeX vai utilizar. Se você vai utilizar fontes matemáticas de um certo tipo, se você vai utilizar cores, se você vai utilizar... Aí você coloca tudo aqui. Eu vou enchendo, né? Eu vou fazendo uma coisa mais cheia, e aí, ou seja, o TeX que eu utilizo, eu sempre vou aumentando ele para eu ficar com esse preâmbulo aqui que sirva para tudo. Tá certo? Talvez uma desvantagem em relação aos outros softwares, que você já vai digitando direto ali. Tá certo? Então, gente, o TeX ele começa basicamente assim. Você vai ter aqui um begin document e vai ter no final dele todo um end document. É porque aqui eu botei umas coisas que aparecem. Pronto, um end document. Essa parte aqui de baixo ela não aparece no texto. Então, o TeX você utiliza meio que uma linguagem de programação. Né? Não sei se eu falei nesse vídeo, mas eu acho que se eu não falei, eu falo de novo. É tipo uma página de internet. Quem está criando uma página de internet, ele cria com aquela codificação toda. Né? Barra não sei o que lá, script e tal. Aí quando ele compila aquela página para que ela apareça, para que um usuário daquela página, quem vai acessar aquela página, veja, já está com o visual da página. Então é mais ou menos assim o TeX. Então aqui ele está nesse ponto. Quando você clica aqui em compilar, ele vem para cá. Ó. Então aquela apostila que nós estávamos vendo, né, lá no PDF, ela está aqui. Aqui ela apresentou um erro, ó, apareceu aqui que ela não foi compilada porque ela está aberta. O PDF ele não pode estar aberto para ser compilado. Tá certo? Então, de novo, ó, vou compilar aqui. Ó. Mas não se preocupe, isso aqui eu ainda vou explicar. Só estou mostrando como é que é o funcionamento. Pronto, o processo é normalmente. Aí você vai clicar aqui, ela vai aparecer aqui, pronto. Então, meio que você pode dar um comando lá, compila aqui, dá um comando. No início é muito comum a gente fazer isso, que a gente está muito inseguro, comete muitos errinhos, tá certo? Por ser uma linguagem de programação, às vezes você digita um ponto fora do lugar e dá um probleminha. Aí é uma das desvantagens, mas quem é da área de matemática, física, engenharias, computação, já está acostumado com isso, porque você usa softwares, né? Você está usando aí software como MATLAB, Octave, Scilab, o R, né, lá para estatística, e diversos outros que mexem com linguagens de programação. Então, meio que você já pega o bonde andando, você já consegue avançar rapidamente. Quem não é da área, realmente, eu não vou recomendar o TeX, eu não vou aqui vender o peixe dizendo, olha, esse aqui é o cara melhor do meu, eu não sou esse tipo de indivíduo que fica fazendo esses comerciais assim, mirabolantes, né, dizendo que o software... Mas, assim, ele tem vantagens, e as vantagens principais são a questão do visual. Né? Claro que tem umas outras que eu vou falando ao longo do tempo, né? Que é uma vantagem, por exemplo, eu digito um texto matemático quase na mesma velocidade que eu digitaria um texto em português. Ou seja,
tem raiz quadrada, tem fração, tem não sei o quê, mas isso não muda muito a velocidade de digitação, porque aqui a gente usa uma coisa que a gente chama português linear, Portugal, eu acho. Isso foi na minha época, eu não sei nem se a palavra está correta, mas é aquela coisa, aquela escrita linear, que quando você compila, ela aparece, né? Uma expressão, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, né? Pronto. Então, isso aqui eu digito ela de maneira linear, né? Com barra, frac, né? Que vai aparecer a fração, tal, a parênteses. Quando eu compilo, aparece isso aqui, ó. Nos outros softwares, normalmente você clica o quê? Aparece um objeto lá, uma caixinha em cima, uma caixinha embaixo, para você inserir a fração. E aí você vai lá com o mouse, insere. Então, nessa linguagem aqui, praticamente eu não uso muito o mouse. Embora eu estou usando aqui o compilador dela, vou falar também dele, que é o Tech Studio, que ele já tem isso aqui, já por chamar Studio, né, ele já tem essas funções prontas. Então, se você não é que nem eu, que já decorou os códigos, você vai começar agora, você pode usar as funcionalidades em Studio. Né? Aqui na linha de comando, por exemplo, vou dar um exemplo. Ó. Olha aqui onde está o cursor aqui. Ó. Se eu colocar, por exemplo, clicando aqui, deixe-me ver, símbolos, aí aqui aparece símbolos. Eu estou querendo inserir esse símbolo aqui no texto. Como é que é a cara dele? Ele é barra Big Cycle. Então aqui eu coloco aqui, porque como ele é um símbolo matemático, ele tem que estar entre cifrões, isso eu vou falar, mas eu só estou colocando aqui para você entender. Então, ó, aqui eu estou no começo do texto, eu vou usar... Ele vai aparecer onde aqui? Peraí, Ctrl Z, Big Cycle. Ele vai aparecer depois de... Ah, tá, já sei, ó. Eu estou aqui. Deixa eu só tirar minha carinha feia daqui. Né? Aqui depois aqui onde eu explico no material, aqui 5, tá vendo 6, ó, vai ser aqui, ó. Quando eu compilar, ó, apareceu o círculo aqui, tá vendo? Então assim, aí muitas vezes você fala, poxa, mas eu não vou vendo o que eu vou fazendo a todo momento. Olha, não, mas isso não é um problema depois que você aprende a usar a linguagem. Claro, vou apagar aqui, não tinha esse objeto aqui, eu não quero editar minha apostila, tá certo? Vou compilar de novo, pronto. Então, ele funciona dessa forma. Você faz lá, compila, aparece aqui. Tá certo? Às vezes dá um errinho, eu vou falar um pouco, né, as estratégias que eu tenho para isso. Então, isso aqui é o Tech, de modo geral. Próximo vídeo agora, gente, eu vou falar sobre a instalação dele. E aí, no terceiro vídeo, a gente vai de fato começar a utilizar. Eu vou dar aquelas dicas fundamentais que a gente precisa no início aí do Tech. Ah, só uma coisa. Né? Esse aqui é o que eu acho mais legal. Esses dias, acidentalmente, estava andando na Wikipédia, né? Eu estava criando lá um artigo, lá, né? Publicando alguma coisa, nem lembro mais o que foi. E aí eu percebi uma coisa interessante. Né? Não, isso aqui foi acidentalmente. Né? Tem aqui essa... é porque eu já utilizo isso hoje, não, mas a primeira vez foi acidental. Está aqui escrito editar código-fonte. Hoje você só consegue editar o código-fonte se você tiver uma conta na Wikipédia. Mas antigamente eu, por curiosidade, falava, o que é código-fonte? Eu cliquei. E, gente, para minha surpresa, apareceu aqui uma, né, na parte, por exemplo, se você voltar aqui, ó, você tem esse objeto aqui, tá vendo? Né, essa expressão aqui. Olha só o que é o português linear, o Portugal aí na computação. Acho que eu estou usando certo. Se eu estou usando errado, desculpa, me corrijam aí. Né? Então, quando eu clico aqui em editar código-fonte, eu vou tentar procurar esse objeto aqui, ó, a forma geral da série. Então, está depois dessa frase aqui, ó, a forma geral da série. Vamos aqui, ó. Olha que coisa legal. Aqui. Aí, a forma geral da série e tal. Então, ó, tá vendo essa linguagem aqui? Esse mate aqui ele não serve para muita coisa, não. Tá certo? Eu vou tirar ele. Mas olha só. O Tech ele já está sendo utilizado em plataformas como o Wolfram Alpha. Se você quiser inserir uma expressão lá matemática, uma função, alguma coisa para sair o gráfico, eu vou dar esse exemplo. Inclusive, vai aparecer lá, ó. Se eu chegar aqui, eu vou chegar logo no início do documento, tá certo? Vamos aqui no início do documento e vou inserir este objeto. Eu vou tirar esse mate daqui porque, assim, o Wolfram Alpha, ele não é 100%. Então, eu vou botar aqui os cifrões. Isso aqui é só uma vantagem para você ver que ele já está em todo lugar. Então, inevitável, eu vou compilar. Ó. Lá no começo do texto, o que vai aparecer? Né? Afinal, aqui eu estou logo depois do Begin Document. Então, vai aparecer alguma coisa aqui acima, talvez. Ou em outra página acima. Pronto. Ué. Então, esta expressão aqui, ó, barra sum é o somatório, infinite, barra infinite é o símbolo de infinito. Então, assim,
Claro, aí você fala, pô, professor, mas é muita coisa para decorar. Gente, você vai ir para o jargão da sua área. Então lá você tem no máximo 50 objetos que você vai utilizar, tanto que você vai entender. Então o TEC ele é muito amplo, ele tem diversos símbolos, mas você, na sua prática, eu, por exemplo, por experiência, eu digito, sei lá, eu tenho aqui digitado de cabeça uns 50 símbolos. Ah, mas o TEC ele tem 1000, sei lá quantos são. Mas eu só uso esses. Então, assim, você não vai precisar aprender todo o TEC. Assim como você olha para um Word, por exemplo, um Excel, né? Você tem todas as funções lá que você nem conhece. Então, assim, é aquela coisa, você vai conforme a maré for te levando, a necessidade que você tiver. Né? Então, o que acontece? Aqui você tem que, o próprio Wikipedia, ele está escrito em TEC. Ou uma linguagem muito próxima. Você vê que eu apaguei um barra mágico bem antes e botei esses cifrõezinhos aqui, ó, para ele entender que são símbolos matemáticos. Se não dá um errinho. Isso aí eu vou falar depois. Vou de novo, vou compilar aqui, ó, para não mudar minha apostila. Tá certo? Então, ó, como eu falei, por exemplo, se você pegar aqui a plataforma Wolfram Alpha, acho que eu utilizo muito ela. Por exemplo, eu quero a função f de x igual a 1 sobre x. Eu posso digitar assim, ele entende. Tá certo? Vai aparecer 1 sobre x, aparece, ou posso digitar na própria linguagem TEC. Barra frac 1x. Vou compilar. Essa aqui já é uma forma de digitação, é a mesma coisa. Aí você fala, professor, mas 1 sobre x eu não precisaria botar esse símbolo todo desse tamanho. Mas tudo bem, mas se eu fosse digitar integral, aí sim, ó, barra int de 0 a 1. Quem conhece integral aí sabe o que eu estou falando, de x ao quadrado dx. Então eu quero calcular o valor dessa integral. Ou minha função é essa integral. Não, melhor, vou tirar o f de x daqui. Vou dar um enter. Então esse código aqui, peraí, barra int. Ah, faltou um chapeuzinho aqui, desculpe. Barra int, aí underline 0, chapeuzinho, pronto, é integral. Pronto, calculou o valor aqui. Então, assim, muitas linguagens hoje, muitos sites hoje já utilizam do entendimento da linguagem TEC. Então, assim, é um outro motivo para você entender. Talvez esse aqui seja um dos mais legais que eu acho. Então, assim, eu descobri isso aqui acidentalmente. Eu cheguei na plataforma Wolfram e falei, pô, velho, como é que eu vou digitar? Eu queria calcular o valor do integral. Falei, pô, como é que eu vou digitar? Eu lembrei, eu falei, pô, eu conheço TEC, eu acho que a plataforma Wolfram Alpha, ela entende múltiplas formas de você digitar. Uma plataforma bem inteligente, digamos assim, né? Entre aspas, né? As pessoas que programaram que são inteligentes. Mas elas programaram de uma forma que diversas formas de você digitar, ele reconhece o mesmo objeto. Então, se eu quiser botar 1 sobre x, eu boto. Se eu quiser botar uma outra linguagem para integral, que talvez a plataforma tenha, ela até ensina essa linguagem. Se você for lá no help dela, ela vai ensinar outras formas de digitar, você também pode. Mas eu falei, pô, e se eu digitar em TEC? Né? No que eu sei lá de TEC. Foi lá e compilou, saiu o resultado. Eu falei, pô, ótimo. Então, essa é uma vantagem. Ou seja, essa coisa já está aí. Quem é da área de computação mesmo, essa coisa já está no mundo. Então não é uma coisa assim, esse software, pô, o professor tirou um software lá do fundo. Não, ele já está em toda parte, está lá na Wikipedia, quando você vai digitar o código. Está aqui na Wolfram Alpha, plataforma de cálculos matemáticos. Aí, se você não acredita ainda em mim, vamos de novo aqui, ó. Vou inserir esse símbolo aqui, ó. Vou botar o cifrãozinho aqui, ó. Essa primeira aula, gente, digamos assim, uma aula assim, eu não estou te ensinando nada. Eu só estou lhe dizendo que o TEC, ele veio para ficar. Cabe a você aprender logo agora ou aprender lá na tora mesmo, naturalmente, digamos assim, lá no mestrado, onde você foi exigido. Mas uma hora, provavelmente, quem é da área de exata vai ser exigido a utilizar isso, essa ferramenta, certo? Então aí, ó, apareceu o símbolo aqui. Claro, aqui o TEC ele não calcula, né, gente? Então, assim, a gente não vai esperar muito também. O software é só para digitar. Lá o Wolfram Alpha ele já entende que quando você bota um objeto matemático lá, ele já tem algumas ideias pré-estabelecidas, né? Né? Vou compilar de novo, voltar minha apostila ao normal. Então é isso aí, gente. O TEC, esse primeiro vídeo, foi para vocês se situarem, né, em que pé ele está. Né? Então, além de ser um software de digitação que deixa o seu texto mais bonito, né, tem funcionalidades como índice, criação de capítulos, nota de roda, tudo que você tem nos outros aí, tem aqui também. Eu particularmente não sei usar muita coisa, tá certo? Porque eu não utilizo no meu dia a dia. Mas hoje você tem uma dúvida em utilizar, pô, eu não estou sabendo inserir, professor, uma matriz. Você tem hoje os estúdios, que é aqui, você pode procurar aqui a matriz, depois a gente vai ver isso, ou você pode digitar na internet como colocar uma matriz em TEC. Vai aparecer lá, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham gostado.
continuem aí, que a coisa vai começar mesmo a partir da próxima. Essa primeira aqui foi só para vender esse peixe aí, beleza?